Bom dia, então, alunos. Hoje iniciaremos o nosso novo conteúdo do segundo trimestre, que diz respeito à quantidade e troca de calor. Muito bem, então a gente viu nos conteúdos anteriores que todo elemento, todo corpo, quando recebe calor, aumenta a agitação das partículas dele e ele se aquece, certo? E agora a gente vai ver como é que pode ser definido esse calor. Então, o calor específico é o calor que produz a mudança de temperatura em um corpo. Por exemplo, uma panela esquentando no fogão. Então, toda vez que a gente vai esquentar a panela, a gente percebe que ela vai aumentando sua temperatura. A água aqui que está dentro vai aumentando sua temperatura. E esse calor que elas estão recebendo se chama calor específico. Da mesma maneira, se a gente tem a água quente esfriando, ela está perdendo sua temperatura e ela está perdendo o calor específico. Agora, o que é o calor latente? O calor latente é toda vez que, né, é o calor que modifica o estado físico de um corpo e não varia sua temperatura. Então, por exemplo, o gelo derretendo a 0 graus Celsius. O que acontece? A gente sabe que o gelo derrete a 0 graus. Então, toda vez que o gelo está derretendo, ele começa a aumentar sua temperatura, né? Ele estava com temperatura abaixo de zero, vai aumentar a temperatura e quando ele está derretendo, ele não está passando de 0 graus, ele está ali em 0 graus e cada partezinha dele vai derretendo. E esse calor que modifica o estado físico, de sólido para líquido, ou de líquido para gasoso, como a gente verá, recebe o nome de calor latente. Bem, mas primeiro a gente vai começar a ver sobre o calor específico. Inicialmente, a gente sabe que a temperatura é medida em graus Celsius, Fahrenheit, em Kelvin, ou alguma escala que inventarmos, né? A escala de temperatura, a gente já viu como é que funciona, inclusive nós mesmos podemos inventar a nossa própria escala. O calor, ele não é medido em graus Celsius, em graus Fahrenheit ou em Kelvin. Ele é medido em calorias ou joule, certo, pessoal? Por que a gente pode usar uma dessas duas calorias? É definido aqui, ó. Uma caloria é igual à quantidade de calor que 1 grama de água tem que absorver para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius, entre 14,5 graus Celsius e 15,5 graus Celsius. É algo bem específico, mas por que o pessoal usou a água para definir caloria? Porque a água é uma das substâncias mais abundantes do planeta e a gente vai ver que ela é importantíssima para regular a temperatura. E o Joule a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, só uma observação aqui, o que caloria tem a ver com comida? Bom, a quantidade de caloria, né, como é que eles medem a caloria de um alimento, é basicamente pegando o alimento, colocando, né, antigamente era feito com gelo, mas hoje é feito com água, eles colocam o alimento dentro do recipiente com água, tem umas técnicas para fazer a combustão desse alimento, e isso faz com que, quando o alimento é completamente queimado, ele aumenta a temperatura da água. E esse aumento da temperatura da água, eles conseguem calcular isso e medir, né, fazer uma suposição de quantas calorias o alimento tem. E no sistema internacional? Bom, no sistema internacional, né, que é aquele meio de fazer medidas padrão, a gente usa o Joule. Foi Joule? Joule foi esse inglês aqui, que viveu no século XIX, e ele fez uma contribuição importante. Com a experiência de Joule, o que aconteceu? Ele percebeu que energia mecânica, que aquela energia do movimento que a gente vê no primeiro ano do ensino médio, todo corpo em movimento tem uma energia mecânica, é uma energia cinética, né? Quando se movimenta esses corpos aqui, ó, eles rodam essa rodando. E isso aqui faz girar e gira a pá aqui. Girando essa pá aqui da água, ela começa a se movimentar e a água aumenta a temperatura. Então, toda vez que a gente tem movimento, energia cinética, energia mecânica, a gente também tem um aumento de energia térmica. Ou seja, calor é uma forma de energia, assim como a energia do movimento. Por isso que a gente consegue relacionar caloria com joule. Isso aqui é obtido experimentalmente, tá? Uma caloria é igual a 4,186 joule. Então, vamos ver a diferença entre capacidade térmica e calor específico. A primeira coisa que eu quero ressaltar é que a capacidade térmica é uma característica do corpo e o calor específico é uma característica do material. Tá?
Então, a capacidade térmica, Czão, a gente usa Czão, de um corpo é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius sua temperatura. Então, se a gente tem um corpo, dá uma quantidade de calor que leve 1 grau Celsius, essa que é a nossa capacidade térmica. E o calor específico é bem parecido, mas tem uma massa aqui. Por quê? Porque o calor específico é da substância. Então, ó, o calor específico de um material é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama desse material. Tá? Então, vemos aqui, ó, conforme precisa de mais quantidade de calor para aumentar 1 grau Celsius, o calor específico é maior. E conforme a gente precisa de mais calor para aumentar 1 grau Celsius de uma substância, o calor específico é maior, tá? Aqui eu falei calor específico, mas é capacidade térmica, o Czão, e o Czinho é calor específico. A gente vai ver como usar esses dois para frente. Bom, como relacionar os dois? A gente sabe que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Isso aqui é a expressão, a famosa expressão como muito coelho, né? Só para um macete aí para a gente relembrar. Ou seja, se eu pegar aquelas equações e fazer umas manipulações, eu consigo chegar nessa relação aqui. Então vamos lá. O calor específico, quanto maior o valor do calor específico de uma substância, mais facilmente ela aumenta e diminui sua temperatura. Ou seja, com uma quantidade pequena de calor, sua temperatura se altera significativamente. Isso traz várias aplicações. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui? Ó? Aqui é de cada substância, a água. A água ela é um dos elementos que possui um calor específico bem alto. São poucos os elementos que possuem um calor específico maior que a água. Tá? E que não são muito comuns. Então, a água é o mais comum. Veja, então, para a gente aquecer 1 grama de água, 1 grau Celsius, para levar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius, a gente precisa dar uma caloria. Já para o ouro, olha aqui, ó, em vez de dar uma caloria para fazer esse aumento de temperatura, é só 0,03. Por etanol, quase metade que a água, 0,59. Ou seja, quanto maior esse valor aqui, mais calor, ou seja, mais difícil fica para aumentar a temperatura da substância. E quanto menor, o valor aqui é mais fácil. Por exemplo, se eu tivesse um ouro e esquentasse um pouquinho, ele já ia aumentar bastante sua temperatura, por causa que o calor específico dele é bem baixo. Então, o calor específico baixo aumenta ou diminui facilmente a temperatura. Eu podia pensar, bom, então para resfriar água também é mais difícil do que resfriar ouro, por exemplo. Se eu colocar uma garrafa de água no congelador, vai demorar mais para esquentar do que se eu colocasse, por exemplo, acetona. Vai demorar mais para esfriar quando você colocasse acetona no freezer, né? Então, quanto maior o calor específico, mais difícil é mudar a temperatura. Em quais que são as aplicações? Bom, a primeira aplicação está aqui, nos desertos. Só voltando aqui, ó, o calor específico da areia é 0,2 calorias por grama grau Celsius. E a água é 1 caloria grama grau Celsius. Ou seja, podemos falar que a areia, ela esquenta 5 vezes mais facilmente que a água, digamos assim, né? Então, o calor específico baixo da areia permite que as temperaturas subam muito durante o dia. Por quê? Porque como não tem água e tem muita areia, o sol incide durante o dia, a areia esquenta rapidinho e faz com que as temperaturas do deserto se elevem bastante. Consequentemente, à noite, como ela esfria rapidamente, as temperaturas caem. Já à noite, durante o deserto, como a areia também tem um calor específico baixo, né? Ela esquenta rápido, mas também esfria rapidamente. Então, sai o sol e ela para de esquentar. Por isso que a temperatura cai bastante, né? E o que faz a regulagem térmica? Se eu tenho um lugar com água, a água durante o dia ela demora para esquentar e quando ela esquenta já chega a noite. E aí à noite ela vai esfriando devagarinho, o que acaba mantendo a temperatura. Como no deserto não tem isso, a temperatura varia muito do dia para a noite. No deserto do Saara, por exemplo, são acho que 40 graus Celsius de diferença da noite para o dia. É muita coisa mesmo. Então, em praias, é isso que a gente estava comentando com vocês também. A areia ela esquenta bem mais rápido durante o dia, né? Principalmente naquele dia quente de verão. Aquele dia quente de verão, a areia esquenta muito rápido, o pé do pessoal que está na praia queima, então eles têm que correr para o mar. Já à noite, quando o sol já foi embora, a água ainda fica um pouquinho quentinha e a areia já esfria rapidamente. Isso é consequência do calor específico.
E também a gente pode pensar em dias muito secos e em dias úmidos. Em dias chuvosos, a gente pode perceber que a temperatura não varia durante o dia. Já em dias secos, ela varia bastante. Então, por isso que a gente fala que a água é um regulador natural, né? Ela é essencial para fazer a regulagem da vida no dia a dia. E os metais, eles esquentam rapidinho. Como assim rapidinho? Com pouca quantidade de calor, eles já aumentam a sua temperatura. Ou seja, se eu tenho uma panela aqui com água, a água vai esquentar bem mais devagar que a panela. A panela vai estar quente, se a gente colocar a mão aqui, sai com o dedo queimado, mas a água continua um pouquinho fria, demora mais para esquentar. Consequentemente, quando a panela, né, se a gente deixar uma panela quente e sem água e nada, esfriando, rapidinho ela vai diminuir a temperatura. Mas agora, se ela tiver água quente dentro dela, aí demora mais. Então, outra aplicação interessante é o suor. Por que a gente sua? Porque a água, por possuir um calor específico alto, toda vez que ela sai do nosso corpo e evapora, ela acaba levando consigo uma grande quantidade de calor. Por isso que dá a sensação de refrescar. Porque a água possui calor específico alto, rouba o calor do nosso corpo e a gente diminui a temperatura. Só que veja que em locais úmidos, o suor do nosso corpo demora para evaporar, o que causa uma sensação de calor. Eu coloquei calor entre aspas porque a gente sabe que a diferença de calor e temperatura, né? Por isso, dias úmidos parecem ser os mais abafados. Ou seja, se o dia está muito úmido, né, ou o local é muito úmido, a transpiração é dificultada, porque a evaporação da água da nossa pele acontece com mais dificuldades. Isso faz com que a água do nosso suor não consiga roubar calor do nosso corpo e a gente continue se sentindo, né, tendo a sensação de calor. Por isso que em dias secos, mesmo que a temperatura esteja maior, parece que não está tão quente. Já em dias úmidos, mesmo que a temperatura esteja muito grande, dá aquela sensação de abafado justamente por causa disso. A gente não consegue transpirar direito. Então agora, né, para a gente voltar para as contas, qual que é a equação fundamental da calorimetria? A equação fundamental da calorimetria é aqui, ó, dada por Q macete, né? A quantidade de calor que um corpo vai receber é igual à sua massa vezes o calor específico vezes a variação da temperatura, certo? Então, essa equaçãozinha aqui, tem até um macete para lembrar dela, que é o Q macete. O Czinho é o calor específico. Então, como é que a gente faz contas com isso aqui? Ó? Vamos ver. O calor específico do etanol é 0,59 calorias por grau Celsius. Se a temperatura de 5 gramas de etanol se elevar 10 graus Celsius, qual a quantidade de calor absorvida pela substância? Bom, então, o que a gente tem? O calor específico, 0,59 calorias por grau Celsius. Aqui já está a caloria, grama em grau Celsius. Então, eu não vou precisar transformar. Contanto que a minha massa esteja em gramas e a temperatura em graus Celsius. Todas as unidades estão iguais, ok, beleza, não preciso transformar. Então, a massa, 5 gramas. A variação de temperatura, eu não sei nem quem é a final e eu também não sei quem é inicial. Mas eu sei a variação, ó, e isso já é suficiente para resolver. E eu quero descobrir a quantidade de calor que ela absorveu. Bom, então é só usar a equação que eu mostrei anteriormente, o Q macete. Aqui eu faço 5, né, no lugar da massa, vezes 0,59 no lugar do calor específico, e vezes o 10 no lugar do ΔT. 5 vezes 0,59 vezes 10 dá 29,5 o quê? Calorias, porque a gente está usando o calor específico em calorias. Então, a quantidade de calor absorvida foi de 29,5 calorias. Mais um exemplo, o motor de um carro, durante o tempo de funcionamento, teve uma de suas peças aquecidas passando de 15 para 115 graus Celsius. Sabendo que essa peça tem massa de 2 quilos e recebeu 4.000 calorias, determine a capacidade térmica da peça e o calor específico da substância que a constitui. Então, geralmente a gente trabalha com gramas, né, para trabalhar com calor específico. Então, a gente transforma esses 2 quilos para gramas. Como é que a gente faz isso? A gente sabe que para transformar de quilo para grama, é só multiplicar por 1.000. Então, 2 quilos é igual a 2.000 gramas. Quais que são os outros valores que a gente tem?
Variação de temperatura, 115 menos 15, é igual a 100 graus Celsius. E a quantidade de calor que ela recebeu é 4.000. O que a gente está querendo saber? A capacidade térmica, como é que a gente encontra essa capacidade térmica? É só dividir a quantidade de calor pela temperatura, ou seja, pela variação da temperatura, 4.000 calorias por 100 graus Celsius, que vai dar 40 calorias por grau Celsius, ou seja, essa peça do carro, para você aumentar 1 grau Celsius a temperatura, você tem que oferecer 40 calorias, tá? A capacidade térmica é a propriedade do material, ou seja, da peça. Agora, o calor específico, que a gente vai ver aqui, ó, é propriedade do material que constitui essa peça, não a propriedade da peça inteira. E como que eu faço aqui? Eu uso a quantidade de calor e divido pela massa vezes a variação da temperatura, tá? Então, 4.000 aqui em cima, e embaixo a massa é 2.000, vezes a variação de temperatura que é 100. Fazendo as continhas e cortando os zeros aqui, eu consigo chegar aqui a 0,02 calorias por grama grau Celsius. Ou também, se eu usar a equação de como muito coelho, é só eu passar a massa dividindo, e o meu calor específico, Czinho, é igual a Czão divididos pela massa, que é 40 divididos por 2.000, né? A gente encontrou 40 aqui divididos por 2.000, que dá 0,02, tá? Percebam que as duas maneiras de fazer a conta dá na mesma. Então, para fechar o último exemplo aqui, uma panela de cobre possui massa de 200 gramas a temperatura de 20 graus Celsius. Tendo ganho 800 calorias, calcule o valor da sua capacidade térmica e a temperatura final. Bom, a capacidade térmica, a gente sabe que é só multiplicar o calor específico pela massa, né? E aqui, ó, eu dei aqui o valor do calor específico do cobre é 0,094 e a massa é 200 gramas. Então, se a gente multiplicar o calor específico pela massa, pela equação como muito coelho, eu encontro a capacidade térmica. Então, o que esse valor de 200 vezes 0,094 nos dá? Significa que para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius dessa panela, eu preciso oferecer 18,8 calorias. Tá? Então, aqui, ó, temperatura final a gente usa pela equação fundamental da calorimetria, né? Que é o Q-macete. A gente tem o quê? Se a gente isolar esse ΔT, passando o MC dividindo, ó, vai ter que Q dividido por MC igual a ΔT, tá? Como a gente não sabe nem... como a gente primeiro quer saber a variação da temperatura, a gente não precisa substituir a temperatura inicial ou final aqui. A gente usa o ΔT assim mesmo. E agora sim substitui os valores. Ó. A quantidade de calor é 800, a massa é 200 e o calor específico é 0,094. Multiplicando esses dois aqui embaixo e pegando 800 e dividindo por esse valor, a gente vai ter que a variação da temperatura é 42,5 graus Celsius. Então, qual que é a temperatura final? Bom, a gente sabe que ΔT é sempre o final menos o inicial, né? No caso, temperatura final menos temperatura inicial. Então, a temperatura final é, se eu passar o T0 para o outro lado somando, é igual à temperatura inicial mais a quantidade que variou. Então, a temperatura final é o ΔT mais o T0, que é 42,5 mais 20, que eu apresentei no enunciado, que dá 62,5 graus Celsius. Muito bem, pessoal. Então, é isso o nosso primeiro conteúdo do segundo trimestre. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar que eu esclareço as suas perguntas. Muito obrigado.